abençoados. É o que eu lhe peço agora e te agradeço em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Senhoras e senhores, Deus tem o melhor para você. Amém. Você crê nisso? Sim. Repita comigo: Deus tem o melhor para mim. E a prova disso foi a maneira como Jesus ele se manifestou aqui nesse mundo. Antes da gente ler a Bíblia, para você entender a mensagem de hoje, eu quero que você perceba a maneira como Jesus viveu aqui nesse mundo. Quando ele veio para o mundo, ele veio na forma como a gente vem. Criança, a gente nasce, e ele nasceu assim, né? Foi por ventre de Maria, nasceu a criança, ele foi crescendo. Quando fez 30 anos, ele se batizou e começou a pregar. Jesus, ele pregou até os 33. Depois ele foi para o céu, para a glória de Deus. Mas durante os 3 anos que ele pregou, ele evitou chatices. Porque as chatices ou os problemas atrapalham o desenvolvimento da vida de uma pessoa. Pode analisar. Você está concentrada ou concentrado em algo, aí quando surgem problemas, aquilo mexe com você, para te desconcentrar, para desequilibrar, para atrapalhar. Então Jesus evitava isso, embora toda hora surgiam problemas, mas ele manteve a fé e manteve a ligação dele com Deus. E ele sempre onde ia levar a palavra, ele deixava claro que a pessoa deveria carregar a sua cruz. O que é carregar a cruz? É ter compromisso com Deus. Diga assim seja. Sim, ele nunca obrigou ninguém a fazer nada. E nunca colocou medo em ninguém. Jesus nunca colocou medo em ninguém, nem ameaçou ninguém. Pelo contrário, ele deu amor onde ele passou. Tanto é que na cruz ele falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles, no caso os inimigos, não sabem o que fazem. Então ele teve e tem um coração maravilhoso. Diga glória a Deus. E isso a gente vai aprender aqui na mensagem de hoje. Que Jesus, Deus e o Espírito Santo, ele tem o melhor para você, para todos nós. Para você entender a mensagem, Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Diz assim, de caminho para Jerusalém, passou Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Olha para mim, por favor. Repare que Jesus poderia ir para Jerusalém por outro caminho. Poderia ir por Cafarnaum, por Tiberíades. Mas ele decidiu ir por Samaria e Galileia. Por que razão? Porque ali tinha uma aldeia, onde essa aldeia só tinham os leprosos. E ele pensou: hoje vou passar por um lugar para ajudar esse povo que está esquecido, esse povo que está abandonado, que eram os leprosos. É tipo uma aldeia só de leprosos, digamos assim. E ele prontamente passou por ali. O que me chama a atenção é que ele não avisou que ia passar por ali. Ele foi. Com certeza alguém reparou e comunicou. Nessa comunicação, 10 atenderam e foram até Jesus. 10 leprosos. Podia ter sido 20, 30, 40, 100 leprosos, 200 leprosos, mas só 10. Ou seja, a maioria que precisava de ajuda não quis ajuda. A minoria quis. E hoje é igual. A maioria das pessoas não querem saber de Deus. A maioria não quer buscar o Senhor. A tua família é grande, mas são poucos os que se rendem a Jesus. Está vendo aí? Você tem vários vizinhos ou vizinhas. Conta-se no dedo qual deles segue Jesus igual você segue. Porque a maioria não quer.
a minoria quer, mas a maioria não quer, não aceita. Alguns até debocham, criticam, zombam, falam que é perda de tempo. Ou seja, eles não querem se esforçar. Repara numa coisa, hein? Como é o plano de Deus. Jesus, eu volto a repetir, poderia ir para Jerusalém por outros caminhos. Cafarnaum, Tiberíades, outros caminhos. Mas ele de propósito foi por Samaria e Galileia. Por quê? O objetivo dele era curar todos os leprosos. Mas só 10 procurou ir. Ele queria curar o quê? Todo mundo. Mas a maioria não quis. Só 10 aceitou Jesus, aceitou buscar ele. É triste isso. Qual é o plano de Deus hoje? É salvar o mundo inteiro. Mas será que o mundo inteiro quer Jesus? Não, não quer. São poucos os que se rendem ao Senhor. Até Jesus falou, muitos são o quê? Chamados e poucos escolhidos. Todo mundo é chamado. Mas conta-se no dedo quem é escolhido. Eu me lembro quando eu entrei para ser pastor, na altura tinha uns 80 jovens. Tinha muitos jovens na altura. E o que me chama a atenção é que para se tornar um servo do Senhor, não é chegar assim, eu quero ser servo e acabou. Não, não é bem assim. Tem que ter responsabilidade, bom testemunho, tem que estar trabalhando, não pode ser um desocupado, tem que estar trabalhando. Olha só, as regras, no caso onde eu estive, eram assim, tirando a parte errada deles, mas a regra para se tornar lá um pastor era assim. E tinha mais de 80 jovens, a igreja estava cheia para entrevista, a entrevista era com o bispo. E tava o bispo e tinha outros ao lado dele. E chegou a minha vez, eu me sentei, ele olhou para mim, perguntou se eu tinha o Espírito Santo, falei sim. Então fale em línguas aí. Aí eu falei na frente dele em línguas, e ele anotando no papel. Trabalha onde? Tal lugar, me dá o número da empresa aí que eu vou ligar. Eu dava o número, a entrevista não era domingo não, era durante a semana. Ele pegou o telemóvel, qual o número mesmo? Ligou, é da Renault, eu estava na Renault na altura. Você tem um funcionário chamado Pedro Albuquerque Torres Neto? Sim, temos, inclusive hoje ele pediu o dia para tratar os assuntos. Ah, tá bem, obrigado. Ou seja, para confirmar que eu realmente trabalhava. A coisa é passar mesmo no crivo. Não era fácil, não. Aí depois ele perguntou minha idade, 21, eu tinha 21 anos na altura, era novo. Aí falou assim, pronto, você está em que cidade? Setúbal. Ok, senta ali. Pode sentar ali. Aí eu fui e sentei. Outros ele não mandava sentar. Falava assim, pode ir. O que era pode ir já era, já foi cancelado. Alguns não trabalhavam. Eu ouvi ele falando com alguns, como é que você quer servir ao Deus vivo se você nem trabalha? Você é um desocupado. Parecia um exército. Qual o nome do teu patrão? Eu não tenho patrão, então nem vou continuar a entrevista. Desce, vem outro. Era assim. Quando acabou tudo, começou às 10 da manhã, acabou lá para as 7 da noite. Dia inteiro. A gente com fome, a barriga roncando, com fome. Só um copo com água que deu para a gente poder beber. Na fé. Não quer fazer a obra do Senhor? É assim. Quando acabou tudo, ele desce a escada. Vocês que ficaram aí, fiquem em pé. Aí, a gente levantou. Bem-vindos à obra de Deus. Amanhã tragam tudo que é vosso, roupa, tudo, e vão ficar instalados aqui na sede. Aí fui para casa, arrumei minhas malas e pronto. E aí comecei a fazer a obra. Glória a Deus por isso. Tinha coisa errada lá? Tinha, mas eu olhei só para o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Eu dei um exemplo para você entender que a maioria é chamado e poucos são o quê? São escolhidos. É igual no relacionamento. Você não quer na sua vida alguém que não queira fazer nada, quer alguém que lute por você, lute por ele e lute por você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, ele veio para lutar, igreja. Ele veio lutar. Todo mundo na vida que é um lutador ou uma lutadora vai aceitar Jesus no coração.
Agora, quem não é lutador, está brincando com a vida, achando que a vida é um mar de rosa, é uma brincadeirinha, não vai querer Jesus. Não vai aceitar Jesus. Porque para aceitar Jesus tem que ser homem com M maiúsculo e mulher com M maiúsculo. Tem que ser homem com H maiúsculo, perdão, e mulher com M maiúsculo. Para aceitar Jesus tem que ter mesmo determinação. Diga glória a Deus. Então Jesus, quando ele foi até aquela localidade, ele foi para resolver situações. Quando você ora a Jesus, você ora para adorar Ele, para louvar, para exaltar Ele. Mas você também ora para Ele agir na tua vida, para Ele tomar uma atitude para resolver o seu problema. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu oro ao Senhor, primeiro eu louvo a Ele, adoro Ele, engrandeço Ele, mas também falo, Senhor, me ajude a resolver os problemas, porque aqui não está fácil. O Senhor já esteve aqui e sabe como é. E Ele passa os dias, resolve a situação. O que está no meu controle eu faço. E o que foge do meu controle, só Jesus pode fazer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aquilo que está no seu controle, você vai conseguir. Mas o que você não consegue, não fique triste, não. Nem desesperada, nem desesperado. Confia que o Senhor vai fazer o que você não pode fazer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus, ele foi até aquele lugar. E de vários leprosos que haviam, só 10, igreja. Só quantos? 10. Só 10 quis procurar ele. Está em Lucas 17, versículo 12. Lucas 17, versículo 12. Vamos ler de novo. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos? 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Mestre, tenha pena de nós. Ficaram de quê? De longe. Sabe o que me chama a atenção aqui? O respeito. Eles respeitaram Jesus. Porque naquela altura, o leproso não podia se aproximar de quem não era leproso. Hoje é a mesma coisa. Hoje em dia é raro alguém ter lepra. Pode ser um ou outro aí, mas hoje em dia é muito raro. Você quase não vê na televisão, fulano está com lepra. É raríssimo. Mas naquela altura, era normal, igreja. Também não havia a higiene que há hoje. A medicação que há hoje, a medicina que há hoje não era igual da época. Então era mais propício ter as lepras naquela altura. Então eles ficaram de longe, mas gritaram, Senhor, tenha pena da gente. Ainda bem que o Senhor veio. Porque Jesus, ele fez aquilo que outros não conseguiam fazer. Naquela altura, haviam sacerdotes, levitas, pode sentar, irmão. Haviam sacerdotes, levitas, profetas, havia tudo e mais um pouco. Mas nenhum foi até a aldeia, mas Jesus, ele foi. Isso mostra que Jesus, ele não foge das batalhas. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se surgiu uma batalha na tua vida, não fuja. Fique e espera o general de guerra, que é Jesus, que ele vai te abençoar. Eu até estou com a roupa do exército aqui, ó, da guerra. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui tomar um café ali, no café símbolo, e a atendente, vais a algum lado com essa farda? Eu falei, vou fazer uma reunião com os soldados, que no caso é você, né? É o povo, né? Com os meus soldados, porque aqui é do exército, e ela riu. Eu falei, qualquer dia você vai fazer parte do exército. E onde é o quartel? É ali embaixo, perto do Lúcio Coelho. O quartel é ali embaixo. Olha só como são as coisas. Mas amém, glória a Deus. É o quartel de Jesus, igreja. Amém? Então veja só, Jesus, ele foi ali para resolver problema, para abençoar a vida daqueles homens. Continuando aqui, ó. Lucas 17, versículo 14. Ao vê-los, disse Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Olha para mim, igreja. Esse milagre aconteceu de uma forma sobrenatural. Jesus não tocou, não fez uma oração longa, aliás, nem orou, só olhou para eles. Jesus também foi logo direto,
Porque eles falaram: Senhor, tenha pena de nós. Cristo olhou para eles e falou assim: olha, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Lembra no início que eu falei? Que sacerdote, levita, profeta, ninguém ia lá ver eles, mas Jesus foi. Quando Jesus curou eles pela palavra, Jesus falou assim: agora vão lá até o sacerdote, vão se apresentar a eles. E aí eles foram. Mas olha o que aconteceu, igreja. O versículo 15. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou, dando o quê? Glória a Deus em alta voz. Aí está o segredo. Agora eu vou entrar no centro da mensagem. Você segue Jesus só para ter os benefícios ou para ter a sua salvação? Pensa com o pastor agora aí. Há dois tipos de crente, de cristãos. Os que servem a Jesus só por benefício e os que o servem pela salvação da alma. Os que servem só pelo benefício, eles não estão firmes, não se converteram, o coração ainda está no mundo, está dividido entre o mundo e o altar. Não é o coração todo de Deus. O coração eles deram um pedaço para Deus, mas a outra parte está com eles ainda. É aquele tipo de cristão, entre aspas, que não se deu por inteiro. Olha só que situação. Tanto é que dos 10, quantos voltaram? Só um, igreja. Misericórdia, é muito pouco. É verdade ou não é? De 10 pessoas que você ajuda, só uma lhe agradece. Até tu ia ficar triste com isso. Puxa, ajudei tanto, só um agradece, só um lembra. Foi o que aconteceu com Jesus. Curou 10. Quantos voltaram? Só um. E voltou dando glória. Esse se converteu. Porque os outros nem glória deram. Quem percebe, pastor? Os outros nem deram glória, nem voltaram, foram-se embora. Foram embora até o sacerdote. Eles foram seguir os sacerdotes. Enquanto um só decidiu seguir Jesus. Você segue o pastor Pedro ou você segue Jesus? Eu estou falando de mim, que eu sou o pastor aqui. Você segue as pastoras, os missionários aí fora ou segue Jesus? Glória a Deus por isso. Então você se enquadra nesse um que voltou. Repara numa coisa, hein? Esse que voltou nem chegou aí até o sacerdote. Os 9 foram direto. Mas ele no meio do caminho ficou: peraí, eu já estou curado, não vou lá fazer o que no sacerdote? Eu vou voltar para aquele que me ajudou, que me salvou. Sabe o que é isso, igreja? Ele percebeu que Jesus queria o melhor para ele. E qual é o melhor que Jesus quer para você? Ele quer o melhor, é a sua salvação. É a sua vida fortificada no centro da vontade de Deus. Você deve fazer parte desse um, não dos 9, mas desse um que voltou e ficou com Jesus. Apesar das dificuldades que ele passou, apesar das lutas que ele sofreu e enfrentou, ele reconheceu o poderio do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia seguir os outros. A Maria vai com as outras, não tem esse ditado em Portugal? Mas ele pensou: peraí, eu não vou com os outros não. Eu vou voltar e vou seguir aquele que me salvou, que resolveu o meu problema. Ele poderia, com certeza, ficar com os amigos dele, porque eram todos leprosos, eram tudo amigos. Mas ele deixou as amizades para ficar com a amizade de Jesus. Largou as companhias para ficar com a companhia de Jesus. Largou aquele grupo para ficar apenas só com Jesus. O que você tem largado por amor a Jesus? O que você tem abandonado por amor a Jesus? O que você tem aberto a mão para poder estar firme com Jesus? Do que você tem renunciado para agradar o Senhor Jesus? Pensa com o pastor agora aí. Ninguém está apontando o dedo para você não. Cada um sabe a vida que leva, a vida que tem. E a decisão que tem que tomar. Mas esse aqui, ó, ninguém convenceu ele de fazer nada. Ele decidiu por ele próprio.
Há coisas que é entre você e Deus, ninguém tem que saber da sua vida, nem eu tenho que saber. Para que eu vou ter que saber? Eu não sou seu Deus? Eu sou um mero servo do Senhor. Quem percebe, pastor? Eu estou passando para ti a maneira de você ter uma ligação com Deus. Como esse aqui, homem, fez. Ele era leproso, já estava curado, poderia seguir com os outros, mas ele pensou o seguinte: olha, vou ficar com aquele que cuidou de mim, com aquele que me salvou, que teve pena de mim, porque ele gritou com os outros: Senhor, tenha pena de nós. E Jesus teve e ajudou eles, falando: vão se mostrar para o sacerdote. Todo mundo foi. No meio do caminho, esse um voltou. Eu e vocês poderíamos estar em outros caminhos, mas a gente decidiu voltar e ficar com Jesus. Glória a Deus por isso. Diga assim seja. Então Deus tem o melhor para você. E o melhor de Deus ninguém vai tirar de você. Quando Deus decreta fazer o melhor na vida de alguém, nem o tempo, nem as dificuldades, nem o diabo, nem a inveja, nem nada vai impedir o melhor de Deus sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Amém? Continuando aqui, o versículo 16. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de quem? De Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha para mim agora. Os samaritanos, naquela época, não se davam com os judeus. Jesus era judeu. Esse leproso aqui, que agora é ex-leproso, era samaritano. Lembra da mulher samaritana que Jesus, ele foi pedir água e ela falou: por que pedes água a mim se eu sou samaritana? Nós adoramos o nosso Deus aqui. Jesus falou: olha, vocês adoram aqui, mas nós adoramos nem em Jerusalém, nem aqui, mas em espírito e em verdade. Ou seja, de qualquer lugar podemos adorar a Deus. E ela falou: vi que és profeta. E ele falou: me dá de beber dessa água. E ela falou: primeiro eu vou ter que ir à casa, porque depois eu vou fazer tipo comida, alguma refeição, e vou ter com meu marido. E Cristo: mas esse marido não é teu. E já teve outros 5 que também não é teu. Ela olhou para ele: então tu é realmente profeta. E aí ela falou: eu quero dessa água, Senhor. A água de quê? Que é o Espírito Santo, a água da libertação. E ela foi salva. Jesus pregou na aldeia dos samaritanos e ela foi liberta. Por isso que os samaritanos conheciam Jesus. E quando ele foi passar por ali, os leprosos lembraram dessa mulher, falou: peraí, aquela mulher falou dele, então ele cura, ele liberta, vamos atrás dele. E eles foram também salvos. Porém, só um permaneceu com Jesus. E igreja, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você está caminhando, já teve muita gente ao seu lado caminhando com Jesus, mas por alguma razão que eu não sei qual e nem quero saber, foi diminuindo o grupo. Um foi deixando Jesus, o outro deixou, e hoje tu está caminhando com 1 ou 2 ou 3 do seu lado. Mas aquele grupo que andava ao teu lado, foi-se. Não andam mais com Jesus. Se eu parar para lembrar agora de quem já andou com Jesus e estava do meu lado, diminuiu muita gente. Colegas, parentes, enfim, diminuiu muito. Porque a caminhada com Jesus não é fácil. Tem que ter amor mesmo. Não é interesse não, viu? É amor. Porque se tiver interesse, é que nesses 9. Recebe a bênção, tchau. Mas se for amor, recebe a bênção e permanece. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que eu acho perigoso, eu acho muito perigoso, igreja promover campanha de bênçãos. Porque aí vem muita gente nova, porque a proposta é humana, vai ter conquista, vai conseguir isso e aquilo, e a pessoa, o ser humano já é ganancioso por si só, recebe uma proposta que em nome de Jesus vai ter isso e aquilo, vai tudo. E alguns recebem, porque o nome de Jesus tem poder. Diga glória a Deus. Mas quando recebe, tchau, não volta.
porque só recebeu e não quis permanecer. Por isso que eu evito proposta dessa maneira. Prefiro propor salvação, porque aí, meu irmão, só quem quer mesmo. Porque quem quer só salvação não vai querer vir. Quem quer bênção vai vir, vai encher, mas quem quer só salvação não vai. Não quero não, só é salvação, não quero. Por isso que eu nem me preocupo, nem esquento minha cabeça, meu juízo com quem vem e quem não vem. Porque a proposta é a salvação. Mas há um detalhe, igreja. Quem buscar a salvação, as outras coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as outras coisas serão. Mas tem pregador que está invertendo o texto. Buscar em primeiro lugar as conquistas, as maravilhas, e depois, se calhar, a salvação. Aí, meu irmão, dá tudo errado. Porque se pregar errado o povo vai ficar. Mas se pregar certo, certo o povo ficará. Diga glória a Deus. Isso é profundo, igreja. Só vai entender essa linguagem quem é espiritual. Então a proposta de Cristo é o quê? Salvação. Tendo a salvação, meu irmão, minha irmã, você tem a maior bênção do mundo. As outras coisas vão vir com o passar do tempo. Vai ter coisas que nem vai vir. Eu sei que vai ter coisas que eu nem vou receber. Eu sei que eu vou receber muitas coisas do Senhor. Mas tem coisas que eu não vou receber e eu estou tranquilo. Porque Ele é que manda, não sou eu que mando. Estou consciente, tranquilo, estou na paz do Senhor. Você pensa igual também. Tem muitas bênçãos que tu vai conquistar. Mas há coisas que não vai alcançar. Não vai, esqueça isso. Não fique com aquela mentalidade material. Tenha a mentalidade espiritual. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Foi o que Jesus fez com esse homem aqui. Ele reconheceu o poderio de Jesus, a soberania de Deus. E o que é mais forte, igreja? Esse homem se ajoelhou, botou os olhos no chão, aos pés do Senhor Jesus. E decidiu segui-lo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler de novo aqui, ó. O versículo 15. Um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele estava agradecendo ou pedindo? Estava agradecendo. E este era o quê? Samaritano. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Jesus lhe perguntou, olha só a pergunta: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Olha só, igreja. Jesus foi humilde e perguntou: vem cá, não eram 10? Onde estão os 9? E é como se aquele homem falasse: Senhor, os outros eu não sei. Eu sei de mim. Os outros eu não sei. Mas eu voltei e fiquei. Eu não quero mais saber dos outros. Sabe o que Jesus está falando com você? Para você não ir atrás de quem não quer andar atrás de Jesus. É forte isso. Não perca tempo com quem não quer usar o tempo buscando Jesus. A pessoa que tem tempo para buscar outras coisas e não tem tempo para buscar Jesus, essa pessoa não está bem, não. Está mal, ela está péssima. Mas a pessoa que tem tempo para Jesus, aí ela vai ter tempo também para outras coisas. Mas ela prioriza o tempo que ela tem, nem que seja pouco. Ó, por exemplo, hoje, o tempo é pequeno, daqui a pouco a reunião já vai acabar. Mas é um tipo de reunião que nem cansa você, porque é direto, é igual Jesus Cristo. Ele vai direto, resolve a situação, abençoa, vai na fé e assim a vida continua. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E Cristo está nos ensinando o quê? Que Ele quer o melhor para a senhora e para o senhor. Mas para o melhor de Deus vir sobre a sua vida, você precisa priorizar
o Senhor Jesus na sua vida e no seu coração. Você não tem que seguir homens, não tem que seguir líderes, você tem que seguir Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não idolatra líderes, não faça isso. Tem muito lugar que não tem a imagem de escultura, mas idolatra o líder que está ali. Também é pecado. É o bezerro de ouro da nossa época, é esse. Ou seja, ficam idolatrando, adorando, chamando de grande. Fulano é um grande pastor, uma grande não sei o quê. Cuidado, grande é Deus. Ele sim é grande. O resto, somos vermes, como diz lá no livro de Isaías. Vermezinhos de Jacó, somos vermes perante Deus. Grande só é o quê? O Senhor. Nós somos todos o quê? Pequenos. Diga glória a Deus. Quando você mentalizar isso, a sua fé vai ficar cada vez mais forte. Porque você vai se tornar uma pessoa convertida e não convencida. Há muitos convencidos e poucos convertidos. Nós temos que ser convertidos. Diga comigo, eu preciso ser uma pessoa convertida. Diga glória a Deus. Foi o que aconteceu naquele dia. Cristo abençoou aqueles homens. E um só voltou e permaneceu. Mas qual é o segredo de tudo isso? Já vou finalizar. Volta aí para o capítulo 16. Você está no capítulo 17? Vai para o capítulo 16, por favor. Capítulo 16, versículo 10. Capítulo 16, versículo 10. Preste atenção. Quem é fiel no pouco, também é fiel aonde? No muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Está aí. Se a pessoa for fiel no pouco que ela ganhou de Deus, Deus vai honrar a fé daquela pessoa. Então, qual o segredo aqui da nossa vitória? É a nossa comunhão com o nosso Deus. E não querer Deus só por benefício, mas querer Deus pela nossa salvação, que é a maior bênção da nossa vida. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra de hoje? Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.